O Oeste com Elas recebe o deputado federal pela União Brasil de Pernambuco e relator da PEC da Segurança, Mendonça Filho. Tudo bem, deputado? Obrigada por nos atender nessa manhã. Bom dia, bem-vindo. Obrigado, Adriana. Prazer estar com vocês na manhã de hoje. Prazer nosso. A primeira pergunta é da Paula. Olá, deputado. Bom dia. Muito obrigada pela entrevista. Deputado, quais as principais propostas do texto que será apresentado na PEC da Segurança Pública? Bom, Paulo, na verdade, a proposta original do governo era uma proposta que ela mexia com a chamada autonomia dos estados, né? E, na prática, não mudava nada do ponto de vista substantivo em termos de política de segurança pública. Nós, na discussão da comissão especial, reconstruímos a proposta original, apresentamos um substitutivo ano passado, em dezembro precisamente, estava pronto para ser votado e terminou sendo adiado para esse ano. Esperamos votar esse novo texto agora, depois do Carnaval. Mexe com relação a tornar possível você eliminar o direito de progressão de pena, eliminar o direito de progressão de pena para faccionados, líderes de facções altamente lesivas e perigosas. A gente reforça também o papel das chamadas FICOS, Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado. Redesenhamos todo o aparato do sistema penitenciário, dando mais força, autonomia às polícias penais estaduais e federal, para que possa ter mais controle dos presídios brasileiros. A gente tem aquela máxima, né, que dita sempre que o presídio no Brasil, a penitenciária, é o escritório do crime e do bandido, que termina controlando boa parte da criminalidade dentro do próprio presídio. Então, são mudanças substantivas que eu acho que correm ou vão na direção correta, além do que eu insiro a possibilidade, por meio de referendo, de reduzir a maioridade penal para os chamados crimes violentos praticados por jovens entre 16 e 18 anos, um referendo que seria submetido, realizado em 2028, junto com as eleições municipais. Então, a grosso modo, são essas as principais, eu diria, medidas que estão no nosso relatório e, evidentemente, que a gente pode debater alguns outros temas que estão presentes no nosso substitutivo. Deputado, bom dia, obrigado pela entrevista. Obrigado. A gente tem falado muito aqui que o problema da criminalidade não está apenas no Código Penal, mas também na lei de execução penal, que entra essa questão da progressão e etc. Eu queria que o senhor focasse um pouco nas possíveis mudanças na lei de execução. E também vi uma manifestação de que o senhor estaria considerando incluir, por conta da repercussão até desse caso do cachorro-orelha, algumas alterações para crimes contra a crueldade animal e etc. Eu queria também que o senhor tocasse nesse assunto. Bom, na verdade, o Brasil é um país extremamente permissivo, eu diria, muito frouxo no que diz respeito à execução penal. Se você fizer uma análise comparativa com qualquer país democrático do mundo, crime de homicídio, que é o mais grave de todos, né, contra a vida de um ser humano, condenado a 20 anos de prisão, um homicida, ele vai estar em liberdade com 5 anos. Isso não ocorre em nenhum país do mundo. E, evidentemente, que a gente tem que trabalhar para que quem comete homicídio e crimes graves tenha a condição de cumprir pena, eu diria, por um período mais longo, né, para se ter, na verdade, o mínimo de justiça sendo garantida. Nós criamos também o princípio do direito da vítima à reparação, incluindo no artigo 5º da Constituição Federal, já que os direitos são sempre reconhecidos a partir dos direitos dos presos e muitas vezes e de quem comete crimes. Muitas vezes se esquece das vítimas dos crimes. E o primeiro direito da vítima de um crime é o direito à justiça, ou seja, que quem cometeu o crime seja punido pelo crime cometido. A questão da progressão penal,
nós estamos abrindo na Constituição Federal a possibilidade de que a gente tenha reduzida a progressão ou eliminada para crimes violentos e lideranças de facções criminosas. A gente tem 26% do território brasileiro hoje sob o domínio e o comando de facções altamente lesivas que controlam territórios, segmentos importantes da nossa economia, gás de cozinha, internet, combustível, entre outros. Então, eu acho que a gente tem que fechar o cerco. Boa parte dessa legislação infraconstitucional, ela existe, mas não é suficiente para que a gente possa ter o arcabouço constitucional ainda mais completo, duro, para que a gente tenha uma mudança de chave, de fato, no que diz respeito ao combate ao crime, principalmente os crimes violentos. E com relação à história do cachorro orelha, o que eu fui indagado ontem era se, porventura, como eu via aquele crime. Eu disse que via com realmente sendo um crime extremamente cruel, né? Um jovem que mata um animal de forma cruel, como foi o caso do cachorro-orelha, ele tem que ser punido no rigor da lei. Infelizmente, na realidade do Brasil, hoje, você tem medidas socioeducativas aplicadas a jovens entre 16 abaixo de 18 anos e, no máximo, 3 anos, o que não tem paralelo na maior parte do mundo. A gente precisa redefinir esse quadro para que a impunidade não seja a regra que, infelizmente, domina a realidade do Brasil. Também coibir novos casos, né, bárbaros como esse, que você viu o impacto, né, como atingiu boa parte da população com comoção, né, realmente revoltante, e reacendeu a discussão sobre essas leis, né. Deputado, gostaria se o senhor pudesse falar um pouquinho mais sobre facções criminosas. Enquanto o senhor falava há pouco, a gente exibia imagens da mega operação do Rio de Janeiro, se eu não me engano, que também reacendeu demais essa discussão no país com relação a esse poder, essa força que essas facções que são diversas, principalmente Comando Vermelho, PCC, as mais fortes, que inclusive exportam drogas, já fazem ali, tem braços internacionais, e também que o senhor dissesse como ficou a questão, ou como ficaria, da autonomia para estados, para governadores e federal. Essa disputa. Bom, com relação à autonomia, para mim isso é cláusula pétrea, né? A gente vive numa federação, né, onde os estados são autônomos, respeitados os limites estabelecidos na Constituição Federal. Então, não faz sentido muitas das propostas e ideias do atual governo querer concentrar o comando de cima para baixo a partir de gabinetes em Brasília. Isso não vai funcionar. E é, além de tudo, inconstitucional, porque fere um princípio básico do federalismo brasileiro. Você imagina você controlar toda a política de segurança no Brasil a partir de Brasília. A gente tem 80% do investimento feito na área de segurança pública sob a responsabilidade dos estados. A União colabora com cerca de 12%. E 500 mil policiais civis e militares subordinados diretamente aos estados. Ou seja, quem provê, quem garante efetivo investimento de combate à violência no dia a dia são os estados. Menor expressão os municípios, por meio das guardas, e a União tem a sua presença no que diz respeito ao narcotráfico internacional, crime de tráfico internacional de armas, controle de fronteiras, tudo sob a responsabilidade da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Nós ampliamos e mantivemos a ampliação das competências da Polícia Federal com relação aos chamados crimes ambientais e crimes interestaduais de facções. Ela pode confrontar e combater a Polícia Federal e, no caso da PRF, poderá atuar além das rodovias, também em hidrovias e ferrovias. Eu acho que o desenho ele atende àquele que é o desenho lógico de um país de dimensões continentais, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, 27 unidades da federação, e não podemos de forma alguma admitir que haja uma superconcentração de poderes
a nível federal, o que vai desfigurar e aniquilar toda a lógica do federalismo brasileiro. Deputado, com essas mudanças que o senhor mencionou no texto dessa PEC de segurança pública, houve diversas mudanças que era de interesse do governo. O senhor acredita que mesmo com essas mudanças, a base governista irá apoiar essa PEC? Bom, na verdade, a proposta que nós apresentamos foi fruto de um debate bem amplo, né? Ouvindo especialistas, operadores da área de segurança, governadores, secretários estaduais de segurança, o próprio Ministério da Justiça, a partir de seus nomes mais expressivos, foi convidado o Ministério da Justiça a participar e colaborar com relação aos debates. Então, é um texto amadurecido, ele é um texto que vai ao encontro de mudanças estruturais corretas e tendo como base o espelho das melhores práticas do mundo. Eu terei essa semana conversa com o novo ministro da Justiça, vou reiterar nosso ponto de vista, o meu e da maioria da comissão especial, defender essas teses, mantivemos alguns pontos da proposta original do governo e aprimoramos outros. Tem pontos que não dá para você, eu diria, aceitar, como, por exemplo, aquele que elimina a autonomia dos estados e que praticamente gera uma intervenção direta do governo central e do Ministério da Justiça na gestão de segurança pública por parte dos estados. Os governadores são autônomos, eleitos democraticamente. Então, a gente precisa ter um diálogo aberto, franco, e eu creio, sinceramente, que há, de fato, uma pressão da opinião pública muito forte no sentido de que algo seja feito, né? A gente tem 25%, 26% da população hoje sob o julgo, sob a influência direta de facções criminosas, pessoas residindo em comunidades dominadas pelo crime, e há de se ter uma reação forte por parte do Estado brasileiro. Então, eu espero que o governo central, o governo federal, possa, eu diria, chegar a bom termo, negociar um texto de consenso e ajudar e colaborar na aprovação dessa PEC, que foi, eu diria, ampliada e melhorada a partir do novo substitutivo, que deve estar sendo votado até o final de fevereiro, começo de março. Deputado, o senhor falou do diálogo que pretende fazer com o novo ministro da Justiça, mas a gente sabe que no Brasil outros diálogos hoje são extremamente necessários, né? Então, como é que vai ser vai haver ou está sendo tentado um diálogo com o STF, que hoje sempre acaba atravancando muitas vezes o desejo político? E se não houver ou se não haverá esse diálogo com o STF prévio, o senhor imagina que possa ter algum problema a aprovação dessa PEC lá no fim da linha? Eu espero que não, né? Na verdade, eu sempre tive à disposição de todos os atores e instituições que queiram colaborar com os aspectos relativos a essa chaga, né, que é a violência no Brasil. A situação da violência foge ao controle. Não é por outro motivo que vocês apresentaram há pouco aí 44% da população dizendo que houve um crescimento da falta de segurança no Brasil, né? Um agravamento no atual governo do presidente Lula. Então, esse é o sentimento da população. Então, algo precisa ser feito. Eu tenho dialogado com o Ministério Público Federal, com o Judiciário, com operadores de segurança pública, as polícias civis, penal, as polícias penais, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, e estou aberto ao diálogo. Agora, a gente tem um norte, a gente tem um caminho a seguir. O Brasil é um país que, infelizmente, sempre trata quem comete crime como vítima da sociedade. Parte da esquerda tem essa lógica, que eu acho que é um grande erro, uma má interpretação dos fatos, né? Qualquer país do mundo, você tirar a vida de outro, você vai pagar caro por ter praticado um crime contra a vida, que é o pior dos crimes, né? Então, no Brasil, você tem grupos aí armados em comunidades como no Rio de Janeiro, e quando há uma reação mais forte por parte do Estado, sempre se vislumbra a proteção daqueles criminosos que estão, eu diria,
aterrorizando a comunidade. E a gente precisa garantir tranquilidade justamente para o cidadão que não tem a liberdade de ir e vir, que não pode circular numa parada de ônibus em paz, que tem o seu celular roubado, o seu televisor dentro de casa, muitas vezes ainda pagando a prestação, ou uma moto que foi comprada e adquirida com muito sacrifício. Então, essa é a realidade que eu tenho, eu diria, buscado em termos de inspiração para que medidas em termos de alteração no texto funcional possam ser adotadas para que a gente possa reforçar, de fato, o arcabouço constitucional no combate ao crime e principalmente os crimes mais graves no Brasil. Claro, claro. Deputado, também gostaria que o senhor explicasse para a gente um pouquinho sobre a questão financeira, né? Como ficam fundos, repasses, caixa exclusivo, repatriação de recursos, essa possibilidade de retirar do Ministério da Justiça margem para usar parte do dinheiro em ações nacionais conduzidas pelo próprio governo federal. Para vocês terem uma ideia, o ano passado, a execução financeira do FUNAPEM, do Fundo Penitenciário Nacional e do Fundo Nacional de Segurança Pública foi da ordem de cerca de 2 bilhões de reais. Nós estamos incrementando para elevar esse patamar de execução para 6 bilhões de reais, ou seja, 3 vezes mais, proibindo contingenciamento e, ao mesmo tempo, assegurando um repasse de parte desses recursos para os estados e municípios, que têm o maior aparato no que diz respeito ao combate à violência no Brasil, por meio das suas polícias estaduais, Polícia Civil, as polícias civis, as polícias militares e as polícias penais, principalmente. Então, é importante que a gente reforce, retire a possibilidade de contingenciamento e façamos com que a União amplie a sua alocação de recursos na área do combate à violência, já que, como eu disse no início da nossa entrevista, a União responde por 12% do investimento global total em segurança pública no Brasil. É pouco diante de uma demanda tão importante para a população brasileira. Então, é uma medida que eu acho que é correta, é certa e vai na direção que é a mais adequada em termos de interesse da sociedade brasileira. Diversos pontos para a gente ficar de olhos bem abertos acompanhando. Só para encerrar, o senhor reafirma para a gente que agora, passado o período do Carnaval, muito provavelmente essa pauta deve avançar no Congresso? Sim, essa é a prioridade do presidente Hugo Mota, né? Ele fixou o período de votação a partir do dia 23, que é uma segunda-feira, então eu imagino 24 e 25 de fevereiro, após o Carnaval. Até lá eu vou fazer discussões nas bancadas, apresentar mais uma vez o texto do substitutivo, colher opiniões, eu e o presidente da Comissão Especial, deputado Aloysio Mendes, e, evidentemente, promover algumas mudanças que possam contribuir para a aprovação dessa proposta que, ao meu ver, modifica para melhor o arcabouço constitucional em termos de segurança pública no Brasil. Espero que, com um debate, com um bom convencimento, a gente possa avançar e aprovarmos esse novo texto da PEC 18. Tomara mesmo, estaremos não só na torcida, como acompanhando, né, bem de perto, o assunto é muito complexo, toda essa discussão e votação. Obrigada pela entrevista, o deputado Mendonça Filho tem Instagram, costuma postar por lá um pouquinho das atividades, quem ainda não segue, quiser dar uma olhada, e já fica o convite para uma próxima participação, viu, deputado? Muito obrigado, um abraço para vocês, uma boa semana. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.